Hebreus capítulo 1, verso 1. Se você encontrou, pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Veja, Deus falou aos pais pelos profetas e a nós Ele falou pelo Filho. Ele se manifestou, Ele expressou a sua vontade, a sua autoridade, a sua direção. Verso 2: este Filho a quem constituiu herdeiro de tudo. Preste atenção. Deus, Ele é autoridade. Ele é a autoridade suprema. Porém, Deus, Ele delega a sua autoridade. Quando vocês estão me entendendo? Conversamos também há 2 semanas e vimos que a maneira de Deus expressar a sua vontade, a sua autoridade, como que Deus expressa aquilo que Ele quer expressar hoje ao mundo? Através da igreja. Deus expressa a sua vontade, Deus expressa a sua autoridade, Deus se expressa, amém? Por meio da igreja. A igreja não é parede. Isso aqui é tijolo cimento, irmão, pintado ainda de uma cor preta que todo mundo fala mal. Esta é a igreja, este é o templo. Sabe, irmão? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, ó: você é o templo do Espírito Santo. Fala para esse amado o seguinte: Deus se expressa através de ti. Agora pergunta: como é que as pessoas têm visto Deus através de ti, amado? Você entende o que é ser um representante? Você entende a responsabilidade que é ser um pequeno Cristo? Um cristão? Deus, aqueles que não conhecem Ele, vão conhecer através de ti, através de mim. E se nós não deixarmos Ele viver, nós não somos capazes de mostrar Cristo. Ele precisa viver através de nós, para que então possamos ser testemunhas. Falar daquilo não simplesmente de que ouvimos outros falarem, mas falar, testemunha é aquele que expressa algo daquilo que viu, daquilo que ouviu. Amém, queridos? E nós temos visto o Senhor, nós temos ouvido o Senhor. Por isso falamos do que vemos, do que ouvimos, não de terceiros, mas do que experimentamos. Glória a Deus. Verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo. Deus constituiu, entregou, deu a sua autoridade, delegou a sua autoridade a este, Cristo, por quem fez também o mundo. Ele que é o meio que Ele fez o mundo. Como assim? Cristo é o verbo. Por meio da palavra liberada, Deus criou tudo. Amém? E quem é a palavra? Cristo. Vamos continuar. Verso 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você pode repetir comigo? Diga agora: Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Amém? Todas as coisas estão sustentadas, são mantidas, acontecem conforme aquilo que Ele disse. Amém? Esta é a autoridade de Deus. A palavra dele expressa total autoridade. Amém, queridos? Então nós precisamos compreender isso. Dito isso, uma frase que nós falamos há 2 semanas tem gritado no meu coração. Tem gritado e me chamado muito a atenção. Nós falamos aqui o seguinte: Satanás, aquele que embora fazia coisas para Deus, o coração dele se rebelou contra a autoridade de Deus. E este então foi dado como rebelde. Amém? E hoje Satanás, diante da igreja, ele não tem medo de alguém que fala a palavra de Cristo.
Satanás não teme quando alguém prega Cristo. Ele não teme de alguém que fala sobre Cristo. Ele não teme de alguém que fala do Evangelho. Agora, Satanás treme. E o verdadeiro temor é quando alguém se sujeita à autoridade de Cristo. Preste atenção nisso. Ele não tem medo quando alguém fala sobre Cristo. Mas ele teme quando alguém se sujeita à autoridade de Cristo. Você consegue perceber a diferença? Vou te ajudar. Vamos lá. Aqui, amado, aqui na verdade, está a diferença entre voluntário e servo. Ou melhor, aquele que fala de Cristo, aquele que expressa Cristo, aquele que prega, aquele que faz as coisas, aquele que segue doutrinas até. Há uma grande diferença entre seguir doutrinas e se sujeitar à autoridade daquele que um dia você declarou como Senhor. Há uma grande diferença. O voluntário é aquele que se sujeita a doutrinas, que faz aquilo que acha que é certo. Por que eu faço? Por que eu vou me voluntariar nessa obra? É simples, porque me parece que é boa. Aos meus olhos parece que é bom. Aos meus olhos parece que é certo. Então eu sou voluntário. Olha que maravilha. A partir do momento... Este que é voluntário, ele faz aquilo que gosta, que acha bom e que acha certo. Veja que o princípio, e é muito fino isso, o princípio de um voluntário é fazer algo por sua própria vontade. Porque eu acho que é bom e eu acho que é certo. Por isso eu faço. Olha só. Em outro lado nós temos o escravo, o servo. A palavra servo, ela é bonita. Paulo se apresenta, né? A palavra que ele usa toda vez que se apresenta é Paulo, servo de Cristo, em outras traduções, escravo de Cristo, mas a palavra no original é doulos, que significa literalmente escravo. A diferença do voluntário e do escravo é: o escravo não faz porque acha certo, não faz porque acha bom, ele faz simplesmente porque se sujeita à autoridade do seu Senhor. Amém? Entende por que é que esta afirmação que Satanás não teme quando alguém prega Cristo, mas ele teme quando alguém se sujeita à autoridade de Cristo? É o verdadeiro problema para ele, porque alguém que prega Cristo é questão de mudar o que essa pessoa acha boa, o que essa pessoa acha bom ou mal. A partir do momento que ela deixar de achar certo, ela vai se retirar. Mas aquele que é escravo, não importa o bem, o mal, não importa o certo ou o errado, não importa, ele está totalmente na dependência do seu Senhor. Este aqui é inconstante, este aqui vai e volta, este aqui de um tempo para outro para, conforme o seu entendimento, conforme a sua vontade, conforme a sua avaliação do que é bom e mal. Este aqui depende totalmente de Deus. Este aqui, veja só, este, por conhecer o que é bom e o que é mal, pode estar afastado de Deus, porque não precisa de Deus para definir o que é certo ou errado. Este aqui não consegue viver longe do Senhor, porque depende totalmente da direção de Deus para viver, para tomar decisões, para saber o que vai fazer, para saber o que não vai fazer. Quantos estão me entendendo? Estamos falando sobre pregar sobre Cristo e se submeter à autoridade de Cristo. Há uma diferença gigante aqui. Estamos falando sobre voluntários e sobre escravos. E amado, eu não sei se você se lembra, mas a partir do momento que você creu com o coração que Deus ressuscitou Jesus, amém? E confessou com a sua boca que Jesus é o seu... Fala comigo, irmão. Jesus é o seu Senhor.
nós declaramos que Ele é Senhor, para que então, se Ele é Senhor, eu deveria me comportar e viver como servo, ou melhor, como escravo, como alguém que não tem mais a opinião, como alguém que não tem mais o que acha bom. A questão é ou não é vontade de Deus? É isso. Não se trata mais de caminhar por certo ou errado, por pode e não pode, por bem e mal. Se trata simplesmente de compreender se é ou não vontade de Deus. E quando nós chegamos na conclusão do que é a vontade de Deus, alguém que é escravo anula todo e qualquer argumento e simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Por quê? Porque é vontade de Deus. Mas não tem mais. Toda vírgula, todo mais vem do meu entendimento do que é bom e mal. E eu não sei se você se lembra, mas lá na queda do homem foi este o problema. A direção de Deus sempre foi para o homem viver na dependência e obediência ao Senhor. Para isso, alguém que depende e obedece, ele necessita estar na presença. A partir do momento que o homem é como Deus, e a palavra diz, agora ele é como, sabendo o que é bom ou mal, ele não necessita mais, ele não depende mais de estar na presença do Senhor. Tanto é que o Senhor pega e tira o homem do seu jardim. E ele vive distante, pois agora o homem vive pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus. Ah, mas o homem faz muitas coisas boas. É verdade. A questão é que Deus não precisa e não quer nada do que é bom feito pelo homem. O Senhor quer obediência. O Senhor quer aqueles que com um coração verdadeiro, em consciência, se sujeitem a Ele. O Senhor busca aqueles que simplesmente tiram toda a sua vontade, toda a sua justiça para simplesmente obedecer. Eu gosto demais, querido, tem duas frases que Jesus fala, eu vou citar uma delas. Quando Jesus está vindo para João Batista, para ser batizado, se eu não me engano é em Mateus que esse texto está escrito, essa passagem. E aí João diz, olha, ei, eu que preciso ser batizado por ti e tu vem a mim? Aí Jesus diz assim, João, só cumpre o que está escrito, João. Ou seja, como alguém que diz, João, não importa o que tu acha, só obedece aquilo que foi dito pelos profetas, pois os profetas falaram que é a vontade do meu Pai. Entende isso? Então assim, João, só cumpre, só faz. É necessário que eu dê o exemplo para eles poderem também vir ao batismo como eu estou vindo. Jesus não é aquele que disse vai, Jesus é aquele que disse assim, vem, me segue. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue cada um a sua cruz e me siga. Este é o Senhor que nós servimos. Este é o Senhor que nós declaramos ser escravos. Por que é que tantas vezes a opinião, o meu achismo, o que eu quero, o que não quero, se coloca entre Deus e nós? Toda vez que nós realizamos algo que não é consequência de sujeição à autoridade de Deus, toda vez que fazemos isso e o resultado não é um coração de que alguém que se sujeita verdadeiramente à autoridade de Deus, se o motivo é porque eu acho que é certo, porque eu acho que é correto, o que eu acho que é bom, não é o coração de sujeitar. Quem realiza este trabalho ou este ministério é o ego, não é o Espírito. Você compreende? É o ego. E aí, obras, trabalhos, vamos traduzir, ministérios sendo realizados por ego. Mas é bom, dá resultado. Olha só que maravilha. Você olha, mas os dois fazem a mesma coisa.
Os dois estão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os dois estão no moinho. Um será levado e o outro será deixado. Os dois estão no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. O que é que difere? Por quê? Um é o ego fazendo. O outro, um é voluntário, o outro é servo. Um é o ego, o outro é o espírito. E nada do que é feito pelo homem serve na eternidade, irmão. Serve no reino. Precisa ser o Senhor. Quantos vocês estão me entendendo? Meu Deus. O voluntário versus o escravo. Vive pelo certo e errado. O escravo vive pela vontade do Senhor. O voluntário caminha pelo bem e mal. O escravo caminha em obediência. Só isso, nada mais. A outra passagem que eu acho interessante é quando Jesus, em uma das vezes que Jesus é questionado, por que tu fala sobre parábolas? Né? Ele diz, ora, para que os demais não compreendam aquilo que é para vocês. Mas tem uma outra resposta do Senhor que ele diz assim, porque está escrito. Por que o Senhor faz isso? Porque está escrito. Eu gosto demais disso. Simplesmente assim, ó, acabou, não tem discussão. Deus, o meu Pai, expressou através dos profetas a vontade dele sobre mim. Ele escreveu, está escrito, para mim basta. Não tem mais. Não tem mais nada a ser discutido. Acabou a conversa aqui. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que caminham nele, não são confundidos. Não são confundidos. Irmão, é simples. A vontade de Deus não causa confusão. Agora, o nosso ego misturado, aí geram muitas e muitas questões que são inúteis serem debatidas. Inúteis. E eu quero poder caminhar contigo um pouquinho naquilo que Deus disse ao homem. Vai lá para Gênesis 2. Gênesis 2, capítulo 2, verso 16. Veja qual é a ordem de Deus, veja qual é a direção de Deus. Deus que na sua autoridade divina, Ele dá uma direção ao homem. E ali no verso 16 ele diz assim, você está aí? Diz assim, e ordenou, diga, ordenou. Ordem, amém? Não é uma sugestão, não é uma, só se tu quiser, não é uma opinião, ele deu uma ordem. Amém? Quem é que deu essa ordem? Diga, Deus. Amém? Deus ordenou. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha a ordem dele, olha a ordenança. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém, querido? Deus diz ao homem o que ele deve fazer. Preste atenção nisso aqui. O que é a direção de toda a árvore do jardim? É simples. Tudo que tinha no jardim, quem é que fez? Deus. Amém? Tudo que tinha no jardim foi Deus quem fez. Foi Deus quem plantou. Foi Deus que criou com sua autoridade. Ou seja, Deus dá uma ordem. Tudo que eu realizei, eu provi. Tudo que é meu, coma. Tudo é necessário. E ele encheu aquele jardim. Só que tinha algo que era o centro do jardim. Diante de tudo aquilo que Deus diz a ordem, olha, pegue de tudo, coma livremente, você tem liberdade. Tem uma coisa que é o centro, tem uma coisa que é o principal, tem algo que é a boa parte. Amém? Vamos ver? Ali no verso 9. Mesmo capítulo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Veja que toda a árvore era agradável à vista. E boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim. Amém? Diga comigo. O que estava no meio era a árvore da vida. O centro do jardim é Cristo. A árvore da vida é Cristo. Amém? A árvore que dá a vida eterna. Quem é que nos dá a vida eterna? Cristo. Cristo é a árvore da vida aqui. Portanto, de tudo aquilo que Deus deu, tudo você pode alcançar, coma livremente, mas tem algo que deve ser o centro sempre.
Primeiro é aquilo. Se ele sai do leste e vai para o oeste, ele passa pelo centro. Se ele sai do sul e vai para o norte, ele passa pelo centro. Todos os caminhos deste jardim cruzam e está lá sempre a árvore da vida, que é Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. E essa foi a ordem do Senhor: coma livremente. Ei, tudo que eu provi, tudo que eu tenho te dado, o Senhor tem provido um emprego para ti? O Senhor tem provido comida na tua mesa? O Senhor tem provido uma família, um teto para morar, uma casa? Amém, querido? Preste atenção, tudo isso coma livremente, mas preste atenção, algo é o centro. Tudo isso aí é secular aquilo que está no centro. Cristo deveria ser o centro. Se todas essas coisas, que é Deus quem provê, é Deus quem faz, é Ele que nos deu, brilham mais e ocupam mais e tem mais sabor, mais atração aos olhos do que aquilo que está no meio, irmão, precisamos corrigir a nossa rota. Precisamos corrigir a nossa rota. O teu trabalho é uma bênção, Deus te deu, mas não é prioridade, vem depois do Senhor. A tua família, irmão, é uma bênção, mas deixa eu falar uma coisa, a tua família não vem antes do que Deus. Teus filhos, eu sei que você morreria por eles, mas deixa eu te dar uma notícia, teus filhos não vêm antes de Deus. Teu carro, o alimento, a vestimenta, todo o resto é necessário, mas tem algo que é muito mais necessário. Amém, queridos? Veja, e isso não é uma sugestão, e não sou eu quem estou dizendo, é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Comam livremente, de tudo. Tem algo que é o centro. Agora tem algo que Deus disse, não faça. Vamos continuar no texto? Verso 16 termina: de toda árvore do jardim comerás livremente. Tu tem liberdade, abençoado. Verso 17: mas, é uma ordem de Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem, coma disso. Mas isso aqui, que está ao teu alcance, que está à tua vista, que tu pode tocar, que tu pode apreciar, que tu pode fixar os olhos, que tu pode desejar, ele diz, não coma. Veja que ele não tirou, veja que ele não proibiu, veja que ele não criou uma barreira, uma muralha em volta daquilo dizendo proibido, com uma cerca elétrica e arame farpado. Não, estava lá. Estava lá. Por quê? Para que o homem decidisse viver em obediência. Para que o homem decidisse viver em obediência. Está lá, mas para que o homem pudesse se sujeitar. Veja que Deus, ele pega o homem e coloca ele como autoridade na terra. É ou não é? Olha ali, verso 26, capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre tudo, tudo que criou. Você está vendo comigo? E domine. Então veja que Deus delega a sua própria autoridade agora a Adão. A autoridade de Deus está sendo delegada. O homem agora ele expressa a imagem de Deus. E as coisas então se sujeitam a Adão, porque Deus delegou a sua autoridade para Adão. Amém? O ponto é que aquele que é autoridade, só é autoridade se também se sujeitar à autoridade. Por isso que no capítulo 2, Deus vem agora e coloca o homem para se sujeitar a uma autoridade. Para que ele possa exercer a autoridade, ele precisa estar sujeito à autoridade. Quantos estão me entendendo? Então, o homem é domínio, amém? Mas ao mesmo tempo agora o homem é sujeito a quem? Deus, que disse, não coma. Não coma disso. Para que um homem possa exercer a autoridade, agora eu também deixo voltar. A palavra de Deus diz que os homens devem amar as suas mulheres. E devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja.
Então, e quando fala da palavra sacerdócio, autoridade no lar, eu sou sacerdote, tem muita gente que bate no peito e quer expressar essa autoridade, e é verdade. A questão, querido, que este só vai exercer verdadeiramente a sua autoridade na casa, na família, no casamento, se ele for sujeito a qual autoridade? De Deus. Enquanto este homem não consegue se sujeitar à autoridade de Deus, em qual nível de sujeição? Não é do voluntariado, é do escravo. Este sempre terá a sua autoridade limitada dentro da sua casa. E não tem a ver com a sua mulher. Tem a ver com o posicionamento dele. O homem que vive em obediência, ele vive na dependência de Deus. Veja quando Deus diz, olha, coma de tudo que eu fiz livremente. O homem precisava estar dependendo, estar com o Senhor o tempo todo. A partir do momento que ele come, ele é lançado fora. Vamos ler o texto que mostra a queda do homem? E a queda do homem foi resultado da desobediência, tá? A partir da desobediência, ele vive pelo que considera certo e errado. Até então, o que é que o homem fazia? Ele fazia simplesmente aquilo que Deus direcionava. Ele não se tratava de saber o certo, o errado, o bem e o mal. Agora, a partir do momento que ele então cai, a desobediência faz ele viver pelo que ele considera certo, errado, bem e mal, ou seja, vive independente de Deus. E desde o princípio, a vontade de Deus para nós é que a gente não viva pela própria vontade, mas viva em sua total dependência. Gênesis 3, verso 1. Vamos ver a queda? Então veja que a queda do homem foi resultado de desobediência. E tem algo aqui tremendo, irmão. Diz assim, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Irmão, aqui já tem um erro gigante, né? Mas não é o foco dessa noite. Veja que o centro do coração de Eva, o que estava no centro já não era a árvore da vida. Nós lemos lá, o que era o centro? A árvore da vida. Mas o centro no coração de Eva tem outra coisa que tomou o centro. Tem outra coisa que se apoderou do coração. Amém? Outra coisa se tornou a melhor parte para ela. Como nós cantamos agora há pouco. Vamos lá. Verso 4. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E está acrescentando. Olha o problema da mistura. Olha o problema de acrescentar algo àquilo que Deus disse. Deus disse sobre não tocar, irmão? Não disse. Amém? Não falou. Mas agora foi acrescentado algo. Ah, mas não tem problema, é só um pouquinho, um detalhezinho. Acrescentar um fermento. Veja o problema da mistura, irmão. Quando o evangelho de Deus é misturado com aquilo que não é bíblico. Quando o evangelho de Deus é acrescentado com doutrinas de homens e não do Senhor. Eu consigo ver aqui, para Eva era o quê? Não pode tocar. Daí o que a serpente faz? Vai lá e toca, viu? Estou viva, toquei e não morri. Aí Eva já começa, verdade. Deixa eu tocar também. E ela toca. Por causa do quê? Da mistura. Amém? Vamos continuar? Nem nele tocareis para que não morrais. Verso 4. Então, depois de ouvir isso, depois de perceber o que estava no centro do coração de Eva, depois de compreender qual era o entendimento dela misturado, então a serpente disse à mulher, ei, certamente não morrereis. Não.
Verso 5. Porque Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e mal. Olha só. Verso 6. Preste atenção nisso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O que a mulher fez? Viu, a mulher via, a mulher passava, ela olhava, o tempo todo ela olhava aquilo e ela, isso é bom de comer. Isso é bom, isso é agradável. Isso é algo que eu gosto. Porque eu estou vendo, olha lá. E agradável aos olhos, ela olhava o olho, ela se enchia de desejo por aquilo. Era bonito demais. Você imagina a fruta que tu mais acha bonita, irmão? Tem uns que nem de fruta gostam, né? Aí imagina o pedaço de picanha que tu mais acha bonito aí, Ana. Né? Aquele bem marmorizado que corta. Irmão, na eternidade vai ter fruta de tudo quanto é tipo, irmão. Vamos voltar. E agradável aos olhos, e olha isso, e árvore desejável para dar entendimento. Ela desejava. Olha só, ela tocou do seu fruto, primeiro ela toma, e depois comeu. E depois deu também a seu marido e ele comeu com ela. Preste atenção. A queda do homem foi resultado da desobediência. Eu acabei de falar para os irmãos que só quem está debaixo de autoridade pode constituir autoridade. Amém? Adão estava debaixo da autoridade de Deus. Eva foi feita depois, é ou não é? Eva foi feita lá, ali, ó. Cadê? Gênesis, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Eva era para ser uma ajudadora idônea, era para ser E então, mas preste atenção, Adão está sujeito à autoridade de Deus, Eva está sujeita à autoridade de Deus e à autoridade delegada de Deus em Adão. Eva tem dupla autoridade a seguir. Quando Eva agora, ela toca e pega desse fruto e come, sem buscar, sem ter direção, sem se sujeitar para perguntar o que Adão pensava daquilo. Ela não busca, ela não consulta, ela toma a decisão. Eva descobriu a sua cabeça na questão de cobrir, de cobertura. Eva, então, naquele momento, ela descobriu a sua cabeça, tomando a sua própria decisão, não ignorando aquilo que Deus disse, ignorando a autoridade de Deus, ignorando a própria autoridade de Adão também, que tinha a autoridade de Deus delegada. E ela se descobre na sua decisão e toma a sua própria decisão. Ela caminhou por sua própria vontade, não em sujeição. Amém? O que ela fez foi o que ela, veja, que ela desejava, ela queria, ela via, era desejável aos olhos, agradável, boa para se comer. Então, pela sua própria vontade, ela toma. Mas isso é um mero detalhe. Pois é, a queda da humanidade foi por causa desse mero detalhe. A queda da humanidade foi por causa desse mero detalhe. Eva estava sujeita à dupla autoridade, Deus e Adão. Ela era uma ajudadora idônea, mas aí ela descobriu a cabeça ao comer do fruto. Ela não comeu do fruto em sujeição ao Senhor, mas por sua própria vontade. E esse é o problema. Além de transgredir a ordem de Deus, também desobedeceu Adão. E aí, irmão, preste atenção aqui. Nós falamos disso já. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus. Adão era ou não era a autoridade representativa de Deus, irmão? Amém, querido? Está claro isso para os irmãos? Pronto, dominai. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que se rebelar contra o próprio Deus. Vamos ler esse texto, Romanos 13, verso 1 e 2. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Pode repetir isso, querido? Diga comigo. Não há autoridade que não venha de Deus. Continuando.
e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É a forma que Deus ordena, que organiza as coisas, é desta maneira. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Essa ordenação, ou seja, se eu resisto à autoridade, eu resisto à forma que Deus organiza. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E aqui fala sobre magistrados, etc., a questão de consequências, mas ali no verso 5, diz assim: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos. A palavra de Deus diz, é necessário. Não é bom, não é uma boa sugestão, é um bom... Não, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo. Aí ele diz, é necessário que se sujeitemos, não por medo das consequências, não pelo castigo que pode haver, não é isso, mas também pela consciência. Quando vem e traz a consciência para mim remete totalmente à obediência. Por que eu me sujeito? É simples, a mesma resposta de Jesus, porque está escrito. Por que tem que fazer isso? Tu que vem a mim, eu que tenho que ser batizado por ti. João, está escrito, só obedece. Você entende, querido? Há algo tão poderoso nessa questão de se sujeitar, porque veja só, se é a autoridade de Deus delegada, quando eu reconheço e me sujeito à questão da autoridade delegada, e hoje Deus tem muitos, o qual Ele delega a sua autoridade. A terra está espalhada e a vida na terra, a igreja, ela é feita, não estou falando igreja morada, nós não ligamos para a placa, mas estou falando igreja de Cristo, ela é organizada, ordenada por Deus, por hierarquia. Não por ser melhor, não, mas Deus fez assim. Não por ser maior, mas Deus ordena e organiza assim. Sabe quem é que fica irado com esse tipo de organização? Sabe quem que não suporta a palavra sujeição? Lúcifer. A palavra sujeitar, a palavra autoridade, isso gera ira em Lúcifer e todos que têm o princípio de Satanás em seu coração. Porque o coração de Satanás não consegue reconhecer. Você se recorda na oração do Pai Nosso? Vamos ver. Mateus 6,13. Satanás não reconhece que Deus, dele é o reino, dele é a glória. Não, preste atenção, Mateus 6,13, quando Jesus ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Diz assim: e não nos conduzas à tentação. A tentação é aquilo que Satanás, as obras de Satanás. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Este mal é o próprio Satanás. E aí ele diz assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado, eu vou falar por mim, eu não sei de onde e como que tu aprendeu essa oração, e de onde eu vim, como eu aprendi. Eu falo a oração inteira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, mas não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Por que é que foi tirada essa parte? Está aqui. Não tem amém, irmão. Mas de repente, sabe por que é livrado da tentação? Sabe por que o mal não predomina sobre mim? Sabe por que tudo isso? Porque teu é o reino, Senhor. Porque tua é a glória, Senhor. Tudo isso que Jesus ensina em oração só acontece porque a autoridade de Deus é superior a tudo. Mas de repente foi tirada essa parte da oração. E alguns talvez digam, mas nada a ver. Não faz diferença. Como que não faz diferença? Tudo que foi dito por Jesus só é resultado porque dele é o reino, o poder e a glória. Quando nós entendermos isso, irmão, acabou toda a potestade, todo o principado, acabou toda a questão de domínio, de hostes malignas. Quando você entende, ei, está com uma opressão, preste atenção,
o poder, o reino e a autoridade não é dessa opressão, é de Deus, e o Senhor delegou sua autoridade sobre a minha vida. Então sai da minha vida a opressão, sai da minha vida a ansiedade, sai da minha vida a depressão, acabou. Você dá ordem, porque a autoridade não é daquilo, mas é daquele que está em ti. Mas de repente, isso não está na oração. É algo sem importância. É um pequeno detalhe. Talvez assim como eu, querido, você aprendeu assim. Mas isso muda tudo, ou melhor, isso é o resultado de tudo que Jesus diz na oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Dele é o reino, o poder e a glória, querido. Dele, apenas dele. Então preste atenção. A desobediência é rebeldia. E a rebeldia foi o que levou à queda. E a queda levou o homem para longe de Deus. Projeta aqui para mim, por favor, Gênesis 3:23. Eu vou repetir isso antes de ler o texto. A desobediência é rebeldia. Amém? E a rebeldia levou à queda, e a queda leva o homem a viver longe de Deus. Porque a vontade de Deus desde o princípio foi para o homem não viver por sua própria vontade, mas viver na dependência, em obediência. Alguém que depende, irmão, assim hoje é domingo, né? Hoje de manhã a pastora, ela saiu cedinho, ela veio para a diaconia aqui no prédio, para a limpeza com o prédio junto com os irmãos. Quem é que estava na diaconia hoje de manhã, irmãos? Estava animado esse povo aí? Amém. Aí, a Aurora e o Joaquim estavam dormindo comigo. Não sei como é que eles já estavam na cama comigo, mas... não sei se é assim contigo. Inicia a noite, cada um na sua cama. Mas de manhã eles teletransportam. Então, né, estão ali, eu não sei como é que é. Eu não consigo perceber. De repente estão ali, babando em cima de ti. Enfim. Eles acordaram já... perguntando da mamãe. Não é que eles não dependam do papai, mas tem um apego, né? Só pela manhã, depois do café da manhã já passa. É que ela dá o café melhor que eu, acho. Acho não, é certeza. Mas assim, o que eu estou dizendo? A necessidade deles de mamãe, procurar. E a Aurora levantou e procurou. Eu falei, filha, mamãe não está na igreja. Ela não escuta, ela vai procurar. Né? Não adianta só pedir, ela vai buscar. Olha aí, a criança ensinando a gente sobre pedir, buscar e bater. Né? Ela vai procurar, não fico com essa resposta. E por quê? Porque aquele que depende fica perto. Aquele que depende quer estar perto. Aquele que é independência, fica longe. É isso. E o homem, na sua queda, olha o Gênesis 3:23, o que Deus diz? Bota um verso antes, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Este agora vive distante, este agora vai fora, porque ele não depende mais. Ele sabe o que é bom e mal. Antes era a obediência à vontade de Deus, agora não, é o que eu acho que é bom e mal, é o que eu acho que é certo ou errado. Ou seja, é a minha vontade, foi o que Eva fez. Ela tomou do fruto e comeu por sua própria vontade, não resultado de sujeição. Tudo que nós fazemos, irmão, seja no ministério de louvor, seja para pregar, seja para limpar o prédio, seja para estar na célula como um membro, acolhendo, entregando lanche, montando a cesta do amor, os anfitriões, os líderes de célula, tudo que nós fazemos, seja na mesa de som, seja no ministério Kids, tudo, se não forem resultado de sujeição ao Senhor, é por nossa própria vontade. É o nosso ego trabalhando, é o nosso ego realizando um ministério. Quantos estão me entendendo? E aí tem o oposto, aqui é a queda, o homem distante de Deus, amém? Mas aí vem o oposto, preste atenção. À medida que a obediência de alguém cresce, amém? A obediência de alguém cresce, as suas ações próprias decrescem. Porque não tem como as duas coisas acontecerem. À medida que a obediência
cresce, a minha própria vontade diminui. Porque não tem como as duas coisas estarem juntas. Amém? Muitos, entretanto, fazem o que gostam e recusam-se a fazer o que não gostam. Vamos olhar para a igreja. Muitos fazem o que gostam e se recusam a fazer o que não gostam. Por isso, o trabalho, ou seja, ministério, passa a ser executado pelo ego e não em obediência a Deus. Isso é muito sério, amado. O princípio do bem e mal é viver pelo certo e errado. Esse é o princípio do bem e mal. É a independência que nos leva longe. A questão é que o Senhor, Ele nos chama para depender dEle. Fique de pé, querido. O Senhor, Ele nos chama para depender dEle. E preste atenção, a obra da redenção é nos levar de volta ao lugar que encontramos o certo e o errado em Deus, na sua vontade. A obra do que Cristo fez, lembra do seguinte: Jesus é o meu... O que nós declaramos? Criei, por isso falei. Jesus é o meu Senhor, eu sou servo, escravo. A obra da redenção é nos levar agora de volta para algo antes da queda, onde nós nos sujeitamos ao nosso Senhor. Por isso, eu repito o que eu falei no início: Satanás, ele não teme quando alguém prega e fala sobre Cristo, mas Satanás, ele teme, ele treme quando o homem se sujeita à autoridade de Cristo. Isso muda tudo, amado. Isso muda tudo. E nessa noite, querido, simplesmente que essa palavra possa ecoar no teu coração, para que se algumas atitudes, algumas coisas, alguns trabalhos que tenham sido feitos pelo ego e não em sujeição, que o Senhor, Ele vasculhe, Ele sonde o coração, e em nome de Jesus, o Senhor nos mude, nos transforme, para que o resultado daquilo que fazemos seja de fato sujeição à autoridade do nosso Senhor, sujeição a Ele, pois reconhecemos Ele, pois nos sujeitamos e obedecemos, porque o amamos. E se o amamos é porque Ele nos amou. Fala comigo, irmão. Se eu amo é porque Ele me amou primeiro. Ou seja, tudo esse que eu declaro ao Senhor, Ele fez primeiro. Eu apenas devo imitá-lo. Que sejamos como Jesus dizendo: João, para de ficar argumentando, só faz o que está escrito. Ah, por que tu faz o que tu faz? Eu faço o que eu faço porque está escrito. Ou seja, é vontade do meu Pai. Agora há pouco a gente cantou, né? Agora esqueci a letra. Não é desperdício. Como é que diz? Não é desperdício. Não é fanatismo. Não. Gastar a sua vida por amor. O meu ponto aqui. Amém, querido? Não é desperdício, não é fanatismo. Gastar a sua vida por amor. O que é amor para Deus? Quantos se lembram? Aqueles que me amam guardam o que tenho mandado. O que é amor para Deus? Amor para Deus não é um sentimento. Amor para Deus é obediência. Você ama a Deus, querido? Obedece. Você ama a Deus, querido? Obedece. Lembra de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, tu sabe? Então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Não basta falar, Pedro. Então apacenta minhas ovelhas. Não basta falar. Eu não quero servos que falem que me amam. Eu quero servos que expressem esse amor. Obediência, querido. Amém?